Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Somos Liverpool. Eu sou o Daniel, esse é o Direto de Liverpool, o quadro em que a gente deveria trazer as notícias, as atualizações, tudo o que aconteceu com o Liverpool no meio da semana, mas eu tô gravando na data FIFA, então não tem muita notícia, mas eu resolvi gravar esse vídeo porque não pude participar do último episódio do podcast, na derrota sobre Chelsea. Tivemos aí a participação do Marlon, mandar um abraço pra ele. Sabe muito de futebol e muito de Chelsea, com o Nick, com o Diego, nosso apresentador. Mas eu queria participar daquele episódio, eu não consegui, porque o segundo semestre é uma loucura pra mim. Então eu resolvi gravar aqui. Vai ser um Direto de Liverpool um pouco menos informativo e mais uma opinião minha. Vou jogar aqui algumas considerações que eu tinha sobre o momento do Liverpool, sobre a temporada do Liverpool até aqui. Peço já pra você deixar seu like. Eu vou botar o card pro episódio de verdade do podcast que saiu depois do jogo contra o Chelsea em algum lugar pra você que tá aqui no YouTube, em algum lugar aqui em cima. Mas queria falar um pouco sobre essa situação do Liverpool. Eu tenho algumas discordâncias em relação ao Nick, a gente já falou sobre isso no grupo, em algumas coisas. Um pouco também em relação ao Diego. E então eu resolvi gravar esse vídeo. Vai ser um vídeo meio sem roteiro, mas eu comentando. Também não quero falar muito aqui de parte tática, eu não vou ser o Nicola dá dicas para Klopp 2.0, somos Liverpool dá dica para Arne Slot, não é o caso. Mas eu queria comentar um pouco sobre os problemas que o Liverpool vem tendo e algumas coisas que eu vi na internet que me deixaram um pouco pensativo sobre essa temporada e sobre o feito da temporada passada. Eu tô com uma camisa aqui, a camisa mais velha que eu tenho do Liverpool, pra você que tá vendo aí com imagem no Spotify ou no YouTube, é a camisa da Warrior, aquela horrorosa away, que era, porra, parece um... Eu comprei essa camisa porque eu achava ela muito feia. E eu achei ela tão feia que eu achei que ela devia ser preservada. E eu comprei a camisa mais surrada que eu tenho da temporada que o Liverpool quase ganhou a Premier League. E ela ficou hoje como uma lembrança feia de uma temporada ruim. Mas eu resolvi pegar ela porque acho que combinava com a vibe do episódio. Então, pra começar, o momento é ruim, mas uma coisa que me incomodou muito, não no nosso podcast, tá? Não no nosso podcast. Mas no geral, pelo que eu vejo de grupo de Liverpool e até em outras bolhas do futebol inglês, furou um pouco a bolha clubista de Liverpool, seja na gringa, seja aqui no Brasil, seja lá fora. A questão do Arne Slot. Cara, o Slot, ele tem méritos da temporada passada, tá? Se você acha que ele não tem, ele tem. Eu vi algumas pessoas pesarem a mão, assim. Ele recebeu uma base boa do Klopp, tá? Ele recebeu uma base boa do Klopp. E o maior mérito do Klopp foi pegar um time, desde essa época, que não ganhava nada há muito tempo, não brigava por nada grande há muito tempo, um time que parecia destinado a ficar no meio de tabela ali, numa mesmice eterna, e fazer esse time renascer. O From Doubters to Believe, que ele falou e tal, e é verdade. Ele fez, esse é um grande mérito do Klopp. Mas eu vejo algumas pessoas, talvez, dizendo como se o que o Slot fez fosse fácil. Porque ele pegou a base do Klopp e ele fez esse time ser campeão. Porque o Klopp montou o time. E, cara, isso pra mim é uma meia-verdade muito grande. O Klopp tem méritos do elenco de hoje. A nossa linha defensiva toda jogou com o Klopp na temporada passada. Da temporada passada, que eu digo. Então você tem o Robertson, você tem o Van Dijk, você tem o Alisson, você tem o Arnold. O Konaté foi ele que trouxe. Não foi campeão inglês com ele, mas foi ele que trouxe e tudo mais. Então, assim, é óbvio que ele tem muitos méritos. O time era o mesmo dos jogadores que vieram sob a gestão dele. Isso é inegável. A única contratação foi o Chiesa, que pouco teve impacto. E parece que o Arne Slot nem gosta tanto assim. Mas eu vi algumas pessoas que eu acho que perderam a mão nesse argumento. Como se tudo que o Slot tivesse conquistado na temporada passada, tudo que ele fez, fosse um reflexo de um trabalho do Klopp, que agora estava sendo desfeito e ele não estava conseguindo dar as próprias respostas. Cara, a temporada passada, o time da temporada passada, o Klopp não fez chegar perto de ser campeão, tá? O Klopp fez um time campeão, foi o da 19-20, da Premier League, que eu digo. Mas a gente pode botar o da 18-19, que fez 97 pontos, como um time de título que não aconteceu porque o City do Guardiola era infernal. E o da 21-22, se eu não estiver confundindo as datas, que também fez uma campanha incrível, foi na final da Liga dos Campeões, acabou ganhando suas Copas Nacionais como times muito, 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 muito merecedores de um título. Mas, cara, o Liverpool da 23-24, que foi a última do Klopp, não brigou por título. Assim, em algum momento a gente estava na corrida, mas ficou o Arsenal e o City.
O da temporada anterior nem pra Champions foi. Já com um meio campo diferente e tudo mais. Acho que o Klopp tem muito mérito de ter trago os jogadores pro meio de campo, mas quem fez eles funcionarem de fato e potencializou vários jogadores foi o Slot. E eu acho que você não enxergar isso, ou você diminuir isso, é você pesar demais a mão na crítica do cara pelo que ele tá fazendo nessa temporada. Eu tenho algumas críticas, até sou eu que subo os vídeos aqui no YouTube, dos shorts daqui do YouTube, então eu botei de propósito um vídeo do Diego falando muito mal do Slot e eu tentando defender, porque eu ia gravar esse vídeo e achei que ia conversar e dialogar bem com esses dois shorts. O Slot ele pega um time que tinha na mão do Klopp na temporada anterior uma base de meio campo com o Endo, o McAllister e o Szoboszlai. Às vezes o Jones, às vezes o Elliott, variações, óbvio, uma temporada enorme inteira vai ter variações. Mas a base desse time era isso. O Klopp chegou a botar o McAllister de primeiro volante, ao invés do Endo. Mas nunca o Gravenberch. O Gravenberch não fazia parte dessa rotação. O Gravenberch não conseguiu impactar. O Slot, depois de não conseguir fechar com o volante que ele queria, ele vai lá e olha no Gravenberch, um cara que era muito mais ofensivo no Ajax, muito mais ofensivo no Bayern, e que chegou a jogar com o Klopp mais à frente no Liverpool e não deu certo, num primeiro homem. Isso é uma peça fundamental para o nosso título na temporada passada. Fundamental. O Klopp em alguns momentos sobrecarregou o McAllister defensivamente. O Slot com o Gravenberch ali potencializou o McAllister. O Slot conseguiu fazer o Szoboszlai subir de produção. O Szoboszlai na primeira temporada dele tem um mês muito bom, assim que chega, e depois mais pra lá do que pra cá, com o Slot ele dá um passo adiante. Então, são 3 jogadores que o Slot melhorou, tá? E isso é muito grande. O Gravenberch, então, renasceu. O Gravenberch era quase que... Ninguém imaginava que ele poderia ter esse impacto que ele teve, principalmente jogando de primeiro volante. E isso é mérito do Slot. Se você lembrar pro ataque, o Klopp muitas vezes botava o Gakpo de falso 9. O Klopp chegou a admitir que não era melhor dele, que ele tinha errado e tudo mais, mas ele botava o Gakpo de falso 9 em vários momentos tentando emular um Firmino, que o Gakpo nunca conseguiu render ali. Nunca conseguiu. E o Dias na esquerda, com o Salah na direita. Às vezes ele trazia o Jota pro centroavante. Quando chega o Nunes, ele insiste no Nunes muito tempo. Então, o Slot entende essa dinâmica, ele vê que ele não curte o Darwin Núñez, não gostou, o Darwin Núñez não estava bem, ele ainda tenta o Jota em alguns momentos, mas ele, por um momento longo da temporada, ele inverte o que o Klopp fazia. Ele traz o Gakpo para a esquerda, que é a posição dele em que ele rende melhor. Você pode ter N críticas ao Gakpo, mas o Gakpo da ponta esquerda e o Gakpo de falso 9 que o Klopp botava são jogadores diferentes. Um ele pode tropeçar na bola, ele pode, sumir, errar tudo no jogo, mas ele vai fazer seu gol, ele vai entregar sua assistência, ele vai conseguir cortar da esquerda pra direita e ir pra dentro e finalizar. O Gakpo rende muito melhor na ponta esquerda do que de centroavante. Isso é fato, já é mais um mérito do Slot. E ele acha, no meio daquela questão de ele não estar conseguindo ter o Nunes que se esperava em algum momento, e o Jota também não era mais um jogador que era unanimidade como foi quando chegou em algum momento, e ele bota o Dias falso 9. Foi muito criticado em momentos da temporada passada isso, porque a produção de números do Dias caiu muito. Mas o time parecia que melhorava com ele. Ele ficava com um ataque mais móvel. O Dias em si não era um goleador, não dava várias assistências, ok. Mas ele achou essa solução. Isso é mérito dele, entendeu? Então eu acho que você pegar e reduzir como se tudo que o Klopp fez fosse o que fez o Slot ser campeão, eu acho errado, tá? Ele foi campeão na primeira temporada, isso é difícil pra caceta na Premier League. Muito difícil, tá? Então não vejo sentido em você tirar mérito do Slot. O Klopp é eterno e tá eternizado aí no Liverpool, é um gigante. Ele, o Shankly e o Paisley são os 3 maiores técnicos da história do Liverpool. Acho que hoje tem muita discussão. Então assim, mas eu acho que se deixou como se a herança dele fosse assim, ele tem uma herança do Klopp, então o que o Slot fez é fácil. Cara, não é. Não é. Deixa eu contar um segredo. O Liverpool, quando começou a temporada, nas previsões das maiorias daí das páginas de jornalistas, de tudo que você fosse pegar na gringa e fora, e aqui, aliás, na gringa e aqui no Brasil, você ia achar o Liverpool atrás do Manchester United, o Liverpool atrás do Arsenal e do Manchester City. Muita gente falando que o Liverpool talvez ficasse em quinto, talvez ficasse em quarto. Ninguém apontava o Liverpool como candidato a título. Se o Liverpool tivesse um elenco tão bom e uma herança tão bem construída pelo Klopp pra essa temporada passada, o Liverpool não estaria nessa previsão lá tão embaixo. Todo mundo super preocupado, não, porque o Liverpool vai sofrer, porque saiu o Klopp, um técnico de anos, e tem um time que não contratou ninguém, basicamente, só o Chiesa, e não tem volante, fracassou em trazer um volante, e isso e aquilo.
E ele foi lá e foi campeão com esse time. E aí quando ele é campeão, vira tudo herança do Klopp, o legado do Klopp e o mérito do cara vai ser jogado fora na primeira fase ruim, assim. Então, acho que isso é algo muito negativo. E vale lembrar que nas duas temporadas anteriores, o Liverpool tinha perdido o posto de desafiante ao título pro Arsenal. Tinha perdido. O Slot vai lá, aproveita a queda do Arsenal. É verdade, o Arsenal caiu um pouco. Aproveita a queda do City, é verdade, o City caiu. Mas ele vai lá, aproveita e é campeão. E isso eu não tô dizendo que o Arne Slot é melhor que o Klopp, que o Arne Slot é um gênio do futebol. Gente, ele tem pouco tempo de profissional pra gente falar isso. Mas eu acho que é muito importante você dar o mérito devido a cada um. E acho que estão tirando o Arne Slot pra merda. Essa é a palavra aqui, tá? Em alguns momentos. Dito isso, deixado esse ponto que me incomodou em vários momentos durante essa crise aí do Liverpool, eu queria falar um pouco sobre o que talvez a gente possa pensar, tá? Para essa sequência de temporada sobre esse momento ruim. A primeira coisa que me deixa preocupado é porque o desempenho nas vitórias também não era bom. Se o Liverpool só tivesse tido bons desempenhos e 3 derrotas, como foram essa derrota pro Chelsea, pro Palace e pro Galatasaray, me preocuparia menos. Mas o fato do desempenho não ter sido encantador nem maravilhoso nas vitórias me preocupa até mais. Porque assim, eram 3 jogos difíceis, tá? O Crystal Palace estava invicto há não sei quanto tempo e era fora de casa. E o Chelsea é um adversário difícil. Acho que o Chelsea, a questão é que o Chelsea estava muito desfalcado na defesa. Então isso em tese deveria ser uma vantagem para um time como o Liverpool, que é melhor do que o Chelsea e mais preparado. Mas todo mundo sabe do potencial do Chelsea. O Chelsea é um time que tem nomes muito interessantes. A gente falou isso aqui no podcast em algum momento, quando foi fazer a tier list. Então, são jogos difíceis, eram 3 jogos em sequência fora de casa. E o Galatasaray fora de casa é um adversário chato, é uma viagem mais longa, é um estádio que é chato de se jogar, que a torcida pressiona muito, que tem jogadores muito experientes e que bateu o recorde de investimento deles, assim. O Liverpool obviamente investiu muito mais, gente, pera aí. Mas, pô, não é um time bobo. É um time que tinha o Ozyhen, era um time que tinha o Sané no banco, era um time que tinha o Icardi no banco, era um time que tinha o Torreira, o Lemina, o Sanches. Assim, era um time muito experiente, um time chato se você jogar contra. O Liverpool fez um jogo muito abaixo. Aquele ali pra mim foi o pior jogo do Liverpool na temporada. Mas não acho que se extrapolou muito em algum momento o que era esses resultados, tá? Porque quando o Liverpool ganhava com gol no final, o desempenho preocupava e o argumento era de que o Liverpool tinha tido sorte. O que, de certa forma, acho válido. Mas aí, se você for parar pra ver, o Liverpool ia ter 2 empates na Premier League, ia continuar sendo líder, que tomou 2 gols no final. 2 gols já perto, acho que mais de 90 nos 2 jogos. Então, assim, entende? Como são 2 pesos e 2 medidas, o Liverpool não estava jogando bem, vinha conseguindo os resultados no final, e isso era sorte. O Liverpool não vem jogando bem, acho que é a única constante, é isso que me preocupa. Mas os resultados em si também foram no final e ninguém fala de azar, parece assim. Parece que agora, nossa, é tudo muito mérito e tal. É isso que eu queria falar sobre essa sequência. Eu acho que é uma sequência ruim. Eu acho que o Slot precisa arrumar soluções que ele não vem conseguindo entregar. O Salah tá muito isolado na direita em alguns momentos. O Salah tá mal, tecnicamente. Parece assim, uma fase ruim. Parece. Mas isso é normal no Salah ao longo da temporada. É que normalmente a gente tá acostumado a ver isso mais pro final. Não no início, mas o Salah não termina a temporada voando. E o Salah tem essas oscilações, cara. É normal. Pro Salah, pra quem acompanha a carreira do Salah no Liverpool, é normal. Ele precisa talvez de uma sequência de bons jogos. Qual foi o bom jogo do Salah? Contra o Atlético de Madrid, em que joga o Frimpong, tá? E cara, eu gosto do Bradley, mas ele não tem entrado bem. Ele não tem entrado bem. Ele tem feito faltas bobas, ele tá ficando um pouco exposto. Talvez até pelo Salah, já ser um cara que volta menos e tá cada vez mais velho, isso vai acontecer mais. Mas eu, pelo que eu vi até agora, eu prefiro o Frimpong por ali. O Szoboszlai deu uma boa resposta em algum momento. Na partida contra o Galatasaray não foi bem, é verdade. Em alguns momentos no jogo contra o Chelsea também não achei que foi bem. Mas pode ser uma alternativa num jogo que o time esteja mais fechado, um jogo contra o Burnley talvez. Você ter a criatividade do Szoboszlai pela direita pode ser bom. Mas eu acho que o Frimpong é uma solução para ali. Porque ele parece se conectar muito melhor. Apesar dele ser diferente do Arnold, ele parece se aproximar mais do Salah. Quando ele tá lá, o time parece ter uma produção ofensiva maior pela direita. E isso é importante, tá? Olhando pra esquerda, eu acho que a gente pode dar mais chance pro Ngumorra, talvez. É um garoto, é muito jovem. E nessa fase ruim ele sumiu. Pode ser até uma precaução do Arne Slot pra não jogar a pressão em cima do garoto e tudo mais. Ele tava jogando poucos minutos, ele tem só 17 anos, normal. Mas se o Gakpo não tá bem, se o Wirtz pela esquerda ainda não rendeu,
talvez dar mais chance pro garoto. O meio de campo parece um pouco vulnerável em vários momentos. Você parece ser um espaço muito grande na entrada da área do Liverpool em alguns momentos. O McAllister não tá bem. Não sei se é só físico, pela lesão, pela perda de pré-temporada, mas ele não tá bem. E o Slot precisa achar uma solução para isso. Quem é essa solução? Eu não sei, tá? Não sei, como eu falei, eu não tô aqui pra dar dicas, porque não tenho esse know-how de futebol, não tenho esse conhecimento pra mudar, imaginar o Liverpool taticamente tão diferente e fazer aqui todo um esquema, não é o caso. Mas, pô, se o problema tem sido marcação, o Liverpool tem ficado muito vulnerável em alguns momentos, segura mais o Gravenberch. Tenta o Endo. Cara, o Endo ele tem muitos problemas, tá? O Endo é um cara que, pra sair jogando, ele vai te dar problema em passe em progressão, ele erra passe com mais frequência do que os outros meio-campos do Liverpool, ele tem uma qualidade técnica, de visão de jogo, de capacidade de drible, de saída, pior do que os outros jogadores do Liverpool, mas ele te dá uma consistência defensiva em alguns momentos, porque ele é um cara que vai ficar basicamente ali pra tentar matar a jogada e marcar a entrada da área. Então, por que você não tenta? Por que você não testa ele, o Gravenberch? Já que você tem o Wirtz, que é um meia atacante de fato, assim, né? Um meia, um camisa 10, aquele que a gente tem no imaginário que joga atrás de centroavante e tudo mais. Ele é mais até isso do que o Szoboszlai, que pra mim é muito mais um camisa 8 mesmo ali, né? Um cara que pisa na entrada da área, que cai muito pra direita quando joga. O Wirtz parece ser um cara mais ofensivo. Então por que você não bota dois volantes para sustentar, sendo que um deles é o Gravenberch, que tem uma capacidade física, técnica, de drible, de passe, de arrancada, de um poder defensivo para cobrir esse espaço, um cara mais defensivo e tenta ver se consegue mudar um pouco ali, seja com o Wirtz ou com o Szoboszlai, sabe? O Wirtz, o Nick fala a questão do dinheiro e tudo, mas eu sou um pouco mais tranquilo quanto a isso, porque para mim, se ele tivesse custado 15 milhões de euros, aí eu escanteava. Se tivesse de graça, bicho, ele não tá jogando bem, não tá entregando, bota no banco. Mas ele foi um cara que custou 100 milhões de euros. 100 milhões de libras, sei lá quanto é que foi mais o valor do Wirtz, eu já nem lembro mais. Mas justamente por ele ter tido esse valor, que eu quero ter mais uma paciência com ele. Entendeu? Porque ele custou esse valor por um motivo. Porque ele foi campeão alemão na Bundesliga, né? E quase ganhou a Europa League, foi campeão da Pokal com o Leverkusen extremamente jovem. Porque ele era o principal talento da Alemanha, uma seleção alemã, que tem um Musiala, que é coisa pra caralho. Então, assim, ele precisa ainda, em alguns momentos, entregar mais, é óbvio. Mas assim, se o Salah não tá bem, se o McAllister, que já tá habituado, não tá bem, se o Robertson ainda não conseguiu dar uma resposta para ser titular e tirar o Kerkez, que acabou de chegar, se só quem tava bem até então na temporada, regularmente falando, era o Gravenberch, que nos últimos jogos para mim caiu um pouquinho, mas acho que ele tá sobrecarregado, tira um pouco a culpa dele. E o Ekitike, que acabou de chegar, mas é de uma outra posição e tudo mais. Então eu vou apontar individualmente, pra mim é um pouco erro, porque o Salah tá mal, o Wirtz não tá bem, o Kerkez não tá bem, o Konaté não tá bem, o McAllister não tá bem, o Gakpo não tá bem. Quantos jogadores não tão bem? O Bradley não tá bem. E aí eu vou apontar pra um ou dois aqui. Acho que é muito mais uma questão de encaixe e sistema mesmo, assim, que não tá rendendo. E aí acho que pra mim vai o Arne Slot ter que pensar em algo, tá? A data FIFA lá fora não pode ser muito aproveitada para treinar, porque os times grandes da Europa mandam quase todos os seus jogadores para suas seleções, isso é normal. Mas ele pode ver, pensar, se juntar com a sua comissão técnica, pensar em soluções, testar alguma variação. Se falou do 4-4-2 em muitos momentos. Talvez seja o momento de testar. Eu não sei se eu gosto tanto, mas quem sabe, entendeu? Quem sabe? Ele vai precisar achar uma solução. O Liverpool está muito exposto defensivamente. O Salah tá muito isolado na direita em vários momentos. E isso com a fase ruim dele que ele tá, ele vai sempre tentar finalizar. No jogo contra o Chelsea foi isso em vários momentos. Ele tinha oportunidade do passe. Mas se o Salah emenda uma sequência de 2, 3 jogos ruins, que o Salah fica 2, 3 jogos sem marcar, ele vai tentar marcar o gol dele a todo momento. A gente conhece o Salah tá aí desde 2018, 17. A gente conhece. Esse é o Salah. Então, precisa botar alguém ali pra jogar com ele. Pra tentar recuperar ele, assim, pra ele fazer um gol, pra fazer um bom jogo, como foi contra o Atlético de Madrid, e isso muda o Salah. Talvez esse cara esteja frimpong. Talvez, apesar de todas as limitações, eu entendo, o Endo pra mim também não é um jogador pra ser titular do Liverpool, eu entendo. Mas talvez, pela capacidade defensiva, nesse momento ruim do McAllister, seja ele que tenha que usar. Talvez se o Gakpo tá mal e ele não confia no Ngomorra, que teste o Chiesa. O Chiesa nem entrou bem na ponta esquerda até agora, assim. Mas testa, já tá dando errado, sabe?
O Wirtz, pra mim, é a questão do meia, porque a gente não tem um meia com a característica dele. Então é ele ou o Szoboszlai, sabe? E eu acho que ainda vale a pena. Eu falei isso com o Nick. Eu acho que hoje o problema do Liverpool não passa muito pelo Wirtz, assim. Ele não tá produzindo tanto, mas ele entra contra o Chelsea. Em 1 minuto de jogo, ele deixa uma bola pro Salah ali, de calcanhar, uma boa jogada que ele toca pra Kitike, e o Salah perde o gol. Se você voltar pro jogo contra o Galatasaray, aquela bola pro, pro Isaac finalizar, que ele finaliza meio mal ali e tal, mas esse é outro que eu acho que tem menos culpa por ter perdido e ficado um tempão sem jogar e tal. Eu não vou entrar muito no mérito do Isaac aqui. É o Wirtz que acha aquela bola. A bola que o Bradley cabeceia ali dentro da área contra o Galatasaray é o Wirtz que acha aquela bola. Ele finaliza por conta própria contra o Galatasaray. É um cara que, se você for parar pra ver, ele tem boas chances criadas. Só que essas chances não foram convertidas, porque todo mundo ao redor dele também não tá bem. E isso complica. Isso complica. É óbvio que tem o peso dele ter custado 120 milhões e ter, na época, o jogador mais caro, depois o Isaac passou. Mas ele tá mudando de liga, ele é um cara muito jovem. Ele é um cara que, nesses momentos que você olha dentro do jogo, ele mostra que ele pode entregar. Talvez, se quando ele entra naquele jogo contra o Chelsea, o Salah finaliza melhor aquela bola, cara, talvez o jogo pudesse ter sido outro. A gente podia estar falando aqui agora de um cenário em que, pô, o Salah fez gol de novo, o Wirtz entrou e mudou o jogo. E tudo isso muda, porque o futebol é muito dinâmico, é muito detalhe. Mas eu ainda acho que, apesar dele estar abaixo, é, vale a pena você manter para esses momentos de clique, de brilho que ele tem, porque dali pode sair um gol e mudar a história dele nesse início do Liverpool. O meme do 007 e tudo mais já nem faz sentido, porque até onde eu sei ele deu uma assistência no primeiro jogo dele, que foi na Supercopa, mas enfim. Então eu acho que precisamos ter paciência com alguns jogadores que chegaram. O Kerkez eu acho que ele tem sido muito subutilizado ofensivamente. Ele passa às vezes pelo corredor e a bola não vai até ele. Ele é um lateral diferente do Robertson. Acho que o Robertson ofensivamente, num jogo que o Liverpool precisa criar, eu acho que o Robertson pode dar mais dinâmica pro Liverpool hoje do que ele dá. Porque o Robertson é um cara muito experiente, que tem uma qualidade de cruzamento muito boa. Mas defensivamente ele ainda cambaleia, sabe? Acho que até mais do que o Kerkez. O jogo contra o Chelsea, o Robertson dá um mole ali no lance do gol do Estevão. Beleza, o Estevão William, agora, né? É, Então tem muita coisa pra resolver. Eu acho que o Slot vai precisar. Mas o que eu tinha pra falar é isso, tá? Não menosprezar tanto assim o título da temporada passada do Slot. Não é fácil fazer o que ele fez. Não é só legado do Klopp. Não é qualquer técnico que você bota ali que ia ser campeão. Ele não manteve só toda a estrutura do Klopp exatamente como era e foi campeão. Porque nem o Klopp foi campeão com essa estrutura que existia ali naquele momento que ele chegou. Ele não era um dos favoritos ao título da Premier League e ganhou a Premier League. Isso é difícil, tá? Isso é difícil, é bem difícil. Ele teve 400 milhões para investir, é muito verdade. Porra, gastou, fez a maior janela da história aí do futebol e tal. Mas o próprio Liverpool não só competiu, só fez 2 temporadas dignas de título na era Klopp inteira: 18-19, 97 pontos, e 19-20. Depois disso, sempre foi temporada brigando muito perto do título, como foi aquela da final da Champions, que faz 92 ou 91 pontos, sei lá, na Premier League. Na temporada seguinte, uma temporada ruim. Isso acontece. Eu acho que ainda pode recuperar. Acho que você não pode potencializar essas 3 derrotas. Eram 3 jogos difíceis. O Liverpool não perdeu pro West Ham, pro Wolverhampton e pro Bodo Glimt na Liga dos Campeões, tá? Não foi o caso. Então, acho que a gente tem que ter em mente isso. É um momento ruim, precisa de soluções, o Slot precisa achar soluções, e se ele não achar ao longo da temporada, ele vai ser cobrado, tá? Não digo que ele vai ser demitido, tá, gente? Acho zero risco do Slot ser demitido nessa temporada. A não ser que ele não vá, sei lá, nem pra Champions e caia cedo aí na fase de liga, aí é outra história. Mas se a temporada não for uma tragédia, ele não vai ser mandado embora. Esqueçam, esqueçam. E o Liverpool, a FSG não gastou 400 milhões. Pro Wirtz, se jogar 10 jogos abaixo, ele vai ser escanteado, ou ele já não serve e vai trazer outro, ele vai ser vendido. Vai ser apostado nele, vai ser apostado o Kerkez. Vai ser uma aposta por mais tempo. O Isaac, se começar a render, já deu gol, já fez assistência e tal, ele também vai ficar aí, não adianta muito. Porque é uma janela de investimento e ele contratou jogadores para 5, 6 anos, não para 5, 6 jogos. Então é ter calma, é entender que vai precisar de algumas mudanças, precisa desses jogadores adaptarem, o time precisa clicar, talvez repetir um pouco mais a escalação para ver se dá um entrosamento maior na equipe, botar mais o Frimpong mais vezes, diminuir um pouco o rodízio ali pela direita.
firmar o Kerkez ou o Robertson, seja qual dos dois for, mas deixar mais tempo em campo. Se o Konaté tá mal, sei lá, tenta o Gomes, é o que tem pra hoje. Tenta dar mais minutos pro Chiesa ou pro Endo, que mesmo não sendo jogadores fantásticos, talvez deem uma dinâmica diferente. E é isso que eu tinha pra falar. Tô começando a me repetir, isso é um problema que eu tenho aqui no canal. Mas eu agradeço a todo mundo que ouviu. Era isso que eu tinha pra falar, um vídeo meio sem roteiro, um devaneio sobre o Liverpool, mas sobre essa fase ruim. Mas eu agradeço a todo mundo que nos ouviu. Peço para que você se inscreva no canal aqui no YouTube, se inscreva lá no nosso canal também no Spotify. Siga a gente nas redes sociais, a gente tem Instagram, a gente tem Twitter, a gente tem canal no WhatsApp, tá? Que é canaizinho lá do WhatsApp e tal. A gente tem. Agradecer sempre a todo mundo que nos ouve, ao apoio que vocês dão pra gente. Comenta aqui qual que seria a sua próxima escalação. Lembrando que a sequência do Liverpool agora é Manchester United em Anfield no dia 19, Eintracht Frankfurt no dia 22, uma quarta-feira, na Alemanha, Brentford fora de casa e Crystal Palace na Copa da Liga Inglesa em Anfield. São jogos complicados, tá? São 3 jogos, aí 4 complicados. O Brentford hoje eu já não sei tanto, mas ainda são jogos chatos e que a gente vai ter que trocar o pneu do carro com o carro em andamento. E eu espero que a gente tenha capacidade de elenco, um técnico com capacidade tática e de liderança para fazer isso, que a gente possa se recuperar e conseguir. Não é um cenário de terra arrasada, tá? São 3 jogos difíceis que a gente perdeu, o desempenho tá abaixo desde o início da temporada, isso é verdade, mas a gente tá a um ponto do líder Arsenal, tá? E o futebol é dinâmico. O Liverpool precisa dar resposta, porque senão começa a ficar difícil você se abrir uma distância do Arsenal e você recuperar. Mas enquanto tiver essa distância aí de 1, 2, 3 pontos, a gente tá na briga e dá pra ir levando pra tentar virar uma chave, pra confiar numa segunda metade de temporada melhor, como foi o PSG a temporada passada, pra ver se a gente consegue algum título essa temporada. Mas não é terra arrasada, não é fim do mundo, é ter paciência, ter calma, que as coisas vão começar a melhorar. Pelo menos eu acredito. Porque eu acho que a gente tem bons jogadores, eu acho que a gente tem um bom técnico, e eu confio no scout do Liverpool, que selecionou jogadores contratados para atuar nessas funções. Se não der certo, aí a gente vê quem a gente cobra, de quem é a culpa e o que vai acontecer para a próxima temporada. É isso, muito obrigado e até a próxima.